Nós estamos no capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Os itens a serem estudados: simplicidade e pureza de coração, pecado de pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. A primeira lição: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Palavras de Jesus, segundo Marcos 10, 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da conduta, da candura. Daí eu não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Meus amigos, as palavras de Allan Kardec são, como sempre, de grande bom senso. Nós que acreditamos na reencarnação, poderíamos até perguntar como essa criança
que ele tomou como exemplo, apontou como sendo o modelo ideal, como essa criança que já atravessou inúmeras encarnações e que ainda não alcançou a sua posição máxima de evolução, como é que ele poderia tomar como exemplo? E aí entra Kardec com a interpretação correta. Jesus não disse que o reino dos céus é para as criancinhas. Ele disse que o reino dos céus é para os que se assemelham às criancinhas. E a sua comparação, como diz Kardec, é feita com base na vida presente, na vida terrena, em que a pureza, a inocência está presente nessa primeira fase da vida humana. Por isso é que ele diz que o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Então, a criança, evidentemente, já viveu o espírito da criança, né? Mas ela não se mostra desde o nascimento tal como é, com as suas imperfeições. Então, tudo isso é a sabedoria divina, que nos dá uma oportunidade inicial na infância de termos um terreno fértil que pode ser semeado e que a gente mantém uma relativa pureza para receber as novas sementes daquela encarnação. É por isso que a educação tem um tão grande papel dentro da sociedade, a tal ponto que os países que deram um choque de educação, terminando com a sua ignorância e com o atraso intelectual e mesmo com os problemas de ignorância no país, deram um salto enorme evolutivo. Isso é comprovado em todos os continentes. Nós sabemos que países europeus que eram atrasados e ainda tinham uma vida de bastante ignorância, conseguiram fazer uma mudança enorme a partir do momento que instituíram a educação generalizada e gratuita, fazendo com que as crianças atingissem um nível educacional compatível com as esferas mais adiantadas, educativamente falando. E isso está acontecendo nos países asiáticos e tantos outros que também seguiram pelo mesmo caminho, estão seguindo e conseguiram, então, dar muitos passos na sua evolução como país, e as cidades têm demonstrado que é o caminho realmente certo. Por quê? Mais uma vez comprova a grandiosidade da obra divina. Por quê? Porque a criança, como eu disse, ela está apta a receber as sementes. Ela ainda conserva, nas primeiras fases da vida humana, né, o terreno ávido de receber as informações outras para poder evoluir.
Então, mais uma vez, vem comprovar que Jesus, ele tomou o exemplo certo, o modelo. Quer dizer, a criança está apta a receber as novas sementes. Por quê? Porque ela tem um terreno fértil para receber novas sementes e poder dar um salto qualitativo e quantitativo na sua própria evolução. Também por informações de André Luiz, dentro da coleção, e especialmente em Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, nós aprendemos que muitas vezes o espírito renasce num ambiente hostil e ele então traz as sementes negativas do seu passado e não consegue de nenhum modo qualquer informação nova para colocar nesse terreno sáfaro, difícil, e a criança volta, agora não mais criança, logo no início da puberdade, já começa a colocar para fora tudo aquilo que traz o seu passado, porque existe a genialidade para o bem e a genialidade para o mal. A criança fica esperando, como espírito, que o país no qual ela renasceu lhe forneça novos incentivos, novos ideais, e ela possa, então, desenvolver-se para modificar essas, como que, incrustações que ela traz do passado, e muitas dessas incrustações para o mal. E ela, não tendo novas informações, o seu terreno preparado como está ao nascer, mas desprezado e colocado de lado, porque não houve uma educação como seria desejável, então ela volta quase que imediatamente, no início da puberdade, como eu disse, às realizações negativas com as quais ela já se acostumou, e essas sementes, elas passam a ser, então, desenvolvidas de uma maneira precoce, né? Porque hoje nós vemos crianças, né, de 10, 11, 12 anos, realizando assaltos, voltando-se para as drogas e também sendo utilizados pelos traficantes, como nós todos sabemos. Por quê? Porque há um desprezo, por assim dizer, entre aspas, por parte das nossas autoridades, relegando a um segundo plano esse choque de educação que todos nós estamos esperando, por exemplo, no nosso país. Então, a criança, ela fica aguardando isso, né? Mas desde que não recebe, o que vem à tona são os erros que ela cometeu nas vidas passadas, e ela não conseguiu reformar esses conceitos negativos que tem. Então, nós vemos também que muitas vezes ela é criada na rua, né? Algumas crianças de rua, ao contrário do que a gente pensa, têm família formada, e família que gostaria de dar a elas uma cobertura de amor, uma casa onde ela tivesse o seu desenvolvimento normal. Mas são exceções que precisariam ser analisadas caso a caso.
Outras não têm mesmo essa oportunidade, porque pertencem a famílias fragmentadas, né, fraturadas, famílias esgarçadas, porque os pais muitas vezes são drogados, outras vezes o que ocorre, o problema também de separações e de miséria moral que a criança é obrigada a enfrentar. Enfim, nós sabemos dos desastres que são esses lares esgarçados e que levam as crianças muitas vezes para a rua muito cedo. Eu me lembro bem de que muitas vezes nós encontrávamos, há alguns anos atrás, as crianças nos faróis, e ainda hoje é possível ver isso, incentivadas pelos adultos que desejam fazer o locupletático das esmolas que eles recebem. Então, eu e meu marido comentávamos exatamente isso, que a omissão do Estado, a falta de empenho de todos os setores do Estado no sentido da educação, levaria a problemas muito sérios no Brasil dentro de 10 anos ou até menos. E o que nós sabemos hoje é que, infelizmente, o nosso país, em estatística, está algo tenebroso, porque nós temos esses recordes terríveis de o país em que há um maior número de jovens, sobretudo do sexo masculino, e que são eliminados, sumariamente eliminados, assassinados, né? Exatamente porque estão no mundo do crime, mas também porque de parte a parte, tanto da polícia quanto da comunidade infratora, tudo isso leva a assassinatos em massa em nosso país, mostrando essa triste estatística, o quanto nós estamos afastados daquilo que Jesus Cristo espera da nossa nação, que é o maior empenho na parte educacional e para, sobretudo, dar suporte a essas crianças em matéria de educação, de amparo, sobretudo, para que, se for um lar fragmentado, esgarçado, para que essa criança tivesse o suporte da nação para poder vencer os caminhos da tentação. Então, nós podemos repetir que o modelo que Jesus cita, o exemplo que ele dá da criancinha, é a criancinha desta encarnação, não está se referindo ao espírito imortal que teve várias encarnações, mas que está preparado na sua inocência para receber a semeadura desta encarnação. E por isso mantém na sua estrutura psíquica a questão da inocência, né? Dessa coisa tão bonita que a criança tem de acreditar e essa infância lúdica, né? Que nos leva aos jogos, aos brinquedos, aos sonhos, e que tem isso, infelizmente, ceifado por não termos, principalmente em nosso país, uma política voltada para a educação em larga escala. É claro que só a educação não melhora as pessoas. Nós sabemos, segundo Allan Kardec, a educação moral, como ela é importante ao lado da educação intelectual, da instrução propriamente dita, né? Então, diz um trecho de Allan Kardec: a partir do nascimento
suas ideias das crianças tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. E nós sabemos como isso é verdade, porque não há nenhum de nós que não tenha sido tocado por uma professora ou por um grupo escolar, antigamente era esse o nome, né, que tenha nos fornecido, ao lado da instrução, o carinho, o amor, e como isso toca profundamente e para toda a existência, né? A figura do professor, o ambiente da escola, como é difícil esquecer lá do nosso passado, quando nós saímos desta imperfeição na atual existência. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Uma das questões que nós vemos bastante grave, né, é a mãe que é obrigada a cuidar dos seus filhos, a ganhar o pão de cada dia e a deixá-los em casa muitas vezes, soltos, sem nenhuma ajuda, né? E essas crianças crescem sem dar, né, sem ter o respeito que deveriam ter às mães, porque também não cursaram direito às escolas e não tiveram uma formação adequada. A figura paterna, em geral, ela é omissa em relação a seus filhos. Nós podemos dizer que há uma relativa melhora ultimamente, mas nós estamos com a creche desde 1977. Portanto, nós vamos completar 40 anos. Né? E o que a gente tem observado ao longo do histórico da creche é que nós nunca pudemos fazer o Dia dos Pais na creche. Por quê? Porque a maioria das famílias era de mães abandonadas e de crianças sem pais, ou de crianças que sabiam que seu pai estava preso, encarcerado, ou de outras que viram o próprio pai ser assassinado na sua frente. As histórias que nós temos são de muita tristeza, né? É o que nós observamos no dia a dia da creche. Hoje, a situação está um pouco melhor, porque houve uma certa mudança na própria socialização, né, do ABCD, especialmente Diadema. Houve uma transformação. Mas mesmo assim, nós ainda estamos a braços com problemas psicológicos muito graves das nossas crianças que presenciaram determinadas cenas que seriam impensáveis nas nossas famílias e que eles tiveram que atravessar desde muito cedo. O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Aproveitando, então, essa parte inicial, em que Allan Kardec ressalta, sobretudo, esse sentido verdadeiro
que Jesus dá ao bem-aventurados os puros de coração, porque a eles pertence o reino dos céus. Eu vou ler para vocês uma palestra do João Evangelista. João é o apóstolo João, né? E que ele deu em Paris em 1863, falando a respeito dessa pureza do coração da criança e o que nós devemos tirar como ensinamento. Deixai que venham a mim as criancinhas, disse o Cristo. Deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Aqui já é a conotação que João Evangelista faz entre aqueles que estão desprotegidos, ou que precisam de mudanças, ou que estão numa fase de fragilidade, né, esperando ajuda. Então é o caso das almas que estão nas regiões inferiores e que precisam de ajuda. E por que ele nos chama a atenção? Porque normalmente nós somos levados a considerar aqueles que respondem para nós dos mesmos termos em que nós os tratamos. Mas há sempre uma preocupação do mundo espiritual para com aqueles que são débeis, que são fracos, que precisam de ajuda. Então, nós vemos a interpretação do apóstolo das palavras do Cristo, dizendo: não as impeçais, quer dizer que nós não devemos também cerrar as portas para aqueles que estão numa situação de inocência até em relação aos seus compromissos espirituais. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da verdade e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Então aqui ele continua chamando a nossa atenção. Para quem? Para os fracos, os escravizados, os viciados. Então, se o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus e tem demonstrado que o é, nós não podemos esquecer aqueles que estão mais necessitados do que nós mesmos e aos quais nós podemos levar uma palavra de conforto, uma ajuda intelectual, moral, material. Há sempre essa conotação de consolação para a atitude do espírita. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo
que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Aqui há uma ênfase particular, como eu disse, para a tarefa do Espiritismo, para os espíritos, para nós espíritos, que nós não devemos ficar girando a nossa cabeça em torno de nós mesmos. Nós temos que expandir a nossa visão do que seja o outro e o que devemos fazer para melhorar a vida, sobretudo dos débeis, dos fracos, dos que estão incapacitados, dos que têm problemas. Então, é essa a nossa verdadeira vocação, segundo, ou deveria ser, segundo o evangelista João. Quanto a essa questão da confiança da criança no adulto, do que ela espera, da ansiedade dela, de se ver amparada, protegida, né? Eu me lembro de uma entrevista que o Chico deu, falando da sua infância, e ele disse que começou a perceber que a sua madrinha, vocês sabem que a madrinha foi o obsessor dele encarnado, então ele começou a perceber que a sua madrinha era diferente da sua mãe e do pessoal de casa, porque ele tentava segurar na mão dela quando estava andando e ela estava como uma estátua em relação a ele, como se quisesse se livrar dele. E ele, como criança, percebia que ele não conseguia alcançar a mão da madrinha. Acho que tem um significado profundo isso, porque é a falta de contato que a gente tem, né, com a criança e que é percebido por ela, porque ela tem uma forma instintiva de agir e que é profundamente marcante na sua vida. O Spitz, que foi um dos grandes observadores educacionais de lares infantis, ele tem uma observação acachapante. Ele diz que nas creches ou nos lares substitutos, quando a criança era alimentada com a absoluta indiferença por parte da ama ou daquela que lhe dava a mamadeira, porque ele já não tinha mãe, estava ali no lar porque estava abandonado. Então, a atitude da ama, que era uma atitude de desprezo, de distância, né? Como se fosse um autômato, como se fosse alguém que está ali por absoluta obrigatoriedade. Então ele disse que muitas dessas crianças iam a óbito, iam para a morte. Vejam vocês a importância que é o sentimento e a relação do sentimento na vida da criança, e que a marcará para sempre e poderá até levá-la à morte. E isso é uma constatação de um grande educador. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas
e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Porque ele tem esta frase tão importante aqui nessa comunicação. Porque se o Consolador veio, se o Espiritismo veio, e veio cumprindo uma promessa do Cristo, né? Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador, que vos relembrará tudo quanto eu vos tenho dito, e dirá tudo aquilo que eu não pude dizer. Aqui nós estamos vendo que a promessa do Cristo está sendo relembrada por João Evangelista, por João que privou e priva da intimidade do Cristo. E vejam que frase ele nos dá, né? São chegados os tempos, olha a expressão dele, em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas. Por que ele precisou dizer isso aqui? Relembrando Cristo, o Consolador vos relembrará tudo quanto eu vos tenho dito, e dirá muito mais aquilo que eu não vos pude dizer. Por que tinha que relembrar? Porque foi esquecido o verdadeiro sentido. E mais que isso, né, precisava relembrar e dar o verdadeiro sentido. Por quê? Porque o sentido foi deturpado, né? Então ele diz: ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Porque, infelizmente, ao longo de 1900 anos, nós tivemos um completo esquecimento quase das lições do Cristo no seu verdadeiro sentido, naquilo que o Mestre nos deixou, sem subterfúgios, sem dogmas. Então, era preciso relembrar tudo isso e dar o verdadeiro significado. O significado que tinha quando o Mestre as proferiu, as palavras e os ensinamentos. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Esta comunicação de João Evangelista está cheia de significado, né? E principalmente a confirmação de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, né? Que viria para dar o verdadeiro sentido do que ele havia falado e abrir nosso entendimento, nosso coração, para entender muito mais aquilo que ele não pôde falar, aquilo que não tinha condições para falar. E é o que a gente nota, né, em tudo isso que nós vemos nas lições que aprendemos. Em seguida, tem uma comunicação de um espírito protetor que deu essa comunicação em Bordeaux em 1863. Vou ler uma boa parte dela. Deixai venham a mim as criancinhas, porque tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Veja a mesma ideia de João Evangelista.
quer dizer, não apenas o fortalecimento das criancinhas, mas dos tímidos, dos débeis, daqueles que têm dificuldade no entendimento. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor, a caridade. Então, muitas vezes, né, nós nos perguntamos como é que, como espíritas, nós poderíamos auxiliar as pessoas, não só com o bem-estar material no qual a gente se engaja para ajudar aquele que está passando por dificuldades imediatas. Mas como a gente poderia ajudar? Eu acho que essas duas mensagens aqui, elas são extremamente elucidativas. Por quê? Quanta criança que não consegue evoluir no estudo porque não tem alguém para ajudá-las nas lições, para fazer com que elas se entusiasmem em aprender mais. Então, o grau de repetição no nosso país é muito alto. E às vezes nós achamos que precisa de muita coisa para fazer a caridade. No entanto, tomar essas crianças, ajudá-las a compreender melhor, é uma grande ajuda. E é tão simples. E às vezes a gente pode fazer, mas se omite. Direis a todos os instantes de nossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas. Porquanto é para o meu bem, eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Nesse trecho a gente vê exatamente quando a alma se deixa tocar, né, pela necessidade de amar, de compreender, de fazer algo pelo seu semelhante. E como a doutrina espírita tem como tema fora da caridade não há salvação, então toda vez que a nossa alma se sente tocada e acredita que pode fazer algo em relação ao seu próximo, esse algo pode ser muito simples, pode ser nada pomposo, mas é algo em que a gente transfere carinho para alguém que está precisando em vários sentidos: os débeis, os fracos, os necessitados de toda a ordem. E aqui tem um dos trechos que eu mais amo no Evangelho segundo o Espiritismo, e que quando eu estou mesmo naquela situação difícil, eu abro especialmente nessa frase que me marcou desde muito criança. Se tendes amor, possuis tudo o que há de desejável na terra.
possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra. Subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Parece incrível que esse trecho esteja especialmente junto das criancinhas, né? E sirva, pelo menos para mim, nos momentos mais difíceis, para que a gente eleve o pensamento e saiba que tudo passa. Nós também vamos passar. As coisas passam. Mas o que verdadeiramente fica na nossa vida é o amor. Aquele tesouro que ninguém pode nos tirar e que nada poderá arruinar, porque é uma aquisição profundamente nossa, no nosso coração. A próxima vez nós vamos ter as últimas lições do Bem-aventurados que têm puro coração, para terminarmos o capítulo 8º. Se tiver alguma dúvida, nós ainda temos um minuto. Doutora, posso falar? Há pouco tempo houve um caso aí no Sapupemba, muitos já ouviram falar desse caso, inclusive eu conheço a parte da família, onde o pai matou os 4 filhos, um de menos de 2 anos e o mais velho de 12 anos. Como ficam essas crianças e o pai no mundo espiritual, doutora? Bem, não me sai de... É uma atitude, é um caso muito complexo, porque se você analisar pela rama, você não vai ter possibilidade de abarcar tudo, né? O que nós podemos dizer é que hoje já se sabe, pelo menos André Luiz toca nisso, e foi através do Chico que ele disse que a droga, o álcool, eles abrem a mediunidade do indivíduo para o pior, para as piores conexões. Então nós não sabemos sobre que condição estava esse pai para ser movimentado por espíritos dessa natureza para realizar uma tarefa como essa. Impressionante. Mas não foi o primeiro caso, nem será o último, infelizmente, né? Nós sabemos que devido à transformação que o mundo vai sofrer, a grande maioria dos que estavam sem reencarnar foram obrigados a reencarnar, para que se não dissesse que o pai não tinha dado a oportunidade. Então, nós vimos que das camadas mais inferiores houve renascimento, e é por isso que esses espíritos, que são tão primitivos, estão agindo dessa forma. Mas eles não estão agindo sozinhos. Eles pertencem a um condomínio. Aliás, nós todos pertencemos. Não é só ele, né? Ele pertence a um condomínio. Entende o que eu quero dizer como condomínio?
em que espíritos de natureza inferior estão impulsionando essa alma para algo negativo, porque não é bem impulsionando, eles estão agindo em conjunto, eles estão acostumados a agir assim. Então, sob o efeito da droga, do álcool, esses espíritos que são muito atrasados, inferiores, que estão recebendo a última oportunidade, entre aspas, né, eles se conectem mais facilmente com essas entidades negativas e acabem caindo sob a sugestão dela, ou dela, né? Esses espíritos que são os filhos, né, provavelmente fazem parte de alguma coisa que eu não saberia explicar, mas que é de vida anterior, né? Algum resgate, alguma coisa, embora isso também seja relativo, porque nem todo assassinato é também para a pessoa passar por aquilo, né? Então, mas renascendo no ambiente onde elas renasceram, haveria essa possibilidade. Isso já foi previsto, entende? Não é assim como nós pensamos, não. Essas coisas são previstas. Então, o que eu posso dizer é que essas crianças foram removidas, esses espíritos, e tratados em lugares especiais, porque existem os postos de assistência, e eles são inúmeros no mundo espiritual. Agora, esse espírito que fez isso, e que já estava numa condição inferior, né, nós sabemos de que a perturbação dele é enorme, ele vai entrar no mundo espiritual como um louco, um psicótico, né? Agora, é por isso que tem tanta esquizofrenia no mundo. Porque a esquizofrenia é resultado do assassinato que você fez e de suicídio logo depois. Entende? Então, quanto mais complicada é a situação, né, mais você tem a influência sobre o novo nascimento que você vai ter. A complicação do nascimento que você vai ter. Existe saída? É claro que existe, mas demora, é complicado, né? Se você tiver em casa Vozes do Grande Além, leia uma comunicação, agora eu não lembro o título, mas de um irmão que matou a irmã e simulou o suicídio dela. Você vai ver ali que ele vai perdendo a consciência à medida que a coisa vai passando, que ele vai entrando num estado psicótico. Provavelmente ele será esquizofrênico. Vai renascer assim. Entendeu? Ali você pode ver a engrenagem da psicose. Porque já está tudo preparado para uma próxima existência dele, não tem controle mental nenhum. Transtorno mental é enorme. Essa mensagem vale a pena ser lida. Vamos trabalhar?